Bom dia, hoje eu vou ler um livro da Bíblia Gnóstica Proibida, uma parte do livro Testemunho da Verdade que fala sobre autoconhecimento. Então quem tiver interesse e gostar de ver um pouco do conhecimento sobre Jesus, além da Bíblia, pode acompanhar a leitura desse trecho do texto aqui. O livro Testemunho da Verdade compõe a Bíblia Gnóstica, que é um livro que foi feito aqui por mim, compilando alguns livros que ficaram perdidos e escondidos por quase 2000 anos, que faz parte da biblioteca de Nag Hammadi, que é um livro compilado aí das descobertas de 1945 que ocorreram no Egito, na cidade de Nag Hammadi, na qual encontraram papilos com alguns livros que eram relacionados a Jesus e aos apóstolos. Então, conversas que Jesus teria tido com Maria Madalena, sozinho, com Pedro, sozinho, com João, sozinho, após a ressurreição. E aí também na Bíblia Gnóstica tem o livro Pistis Sophia, que foi encontrado em 1888, e tem também o livro Evangelho de Valentino, que Valentino também era um gnóstico, que tem o Evangelho da Verdade, e outros livros atribuídos a ele. Então, o gnosticismo é autoconhecimento, é você entender que Deus está dentro de você e não fora, que você não precisa de um padre, de um pastor, de um intermediário entre você e Deus, e que Deus não está no céu, mas está no seu interior, que Deus está na natureza, que Deus está em tudo. Então isso é o tema central do gnosticismo, a parte de todas as outras mitologias, de arcontes, de pensamento aí de arquétipos. A gente tem essa tese central que é o autoconhecimento. A gnose é você ter um conhecimento íntimo de Deus, é você saber que Deus é a sua mente, que Ele está em tudo, que é essa energia que faz os átomos, os elétrons e preenche e que faz todas as matérias serem iguais e nós termos a mesma matéria, energia das estrelas, do Sol, dos planetas, da água, de tudo isso tem a mesma fonte. E isso os gnósticos há 2000 anos atrás trouxeram, né? Jesus trouxe esse conhecimento e os gnósticos são aqueles que compartilharam. Então eu vou fazer a leitura aqui, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, eu tento ler aqui e responder depois que eu ler a parte do livro, tá? Eu vou ler e vou explicar um pouquinho. Então, o testemunho da verdade, a Bíblia Gnóstica Proibida. Ninguém conhece o Deus da verdade, exceto apenas o homem, que abandonará todas as coisas do mundo, tendo renunciado a todo o lugar e tendo agarrado a franja de sua vestimenta. Ele se estabeleceu como um poder. Ele subjugou o desejo de todas as maneiras dentro de si mesmo. Ele tem, e ele voltou-se para ele, tendo também examinado-se em se tornar a mente. Ele, e é dele a alma. E ele pergunta: de que forma a carne veio a existir? De que forma, fora disso, e quantos poderes ele tem? E quem é aquele que o amarrou? E quem é que vai perdê-lo? E qual é a sua luz? E o que é a escuridão? E quem é aquele que criou a terra? E quem é Deus? E quem são os anjos? E o que é a alma? E o que é espírito? E onde está a voz? E quem fala? E quem ouve? Quem é que dá dor? E quem é que sofre? E quem é que gerou a carne corruptível? E qual é a governança? E por que alguns são coxos, e alguns cegos, e alguns ricos, e alguns pobres? E por que alguns são impotentes, alguns bandidos? Aqui 4 linhas foram irrecuperáveis. Então, nessa parte do livro, ele diz que aquele que conhece a Deus, o Deus da verdade, ele abandona todas as coisas do mundo. E ele renuncia aos desejos dentro de si mesmo e ele começa a questionar.
E ele questiona o que é alma, quem é Deus, quem são os arcontes, quem amarrou essa alma dentro desse corpo perecível, quem criou esse corpo. Então, todos esses questionamentos que você tem relacionam-se com você sendo uma pessoa gnóstica, que é uma pessoa que questiona, que é uma pessoa que busca conhecimento, e não uma fé cega, que aceita tudo de mão beijada, que alguém fala, olha, a Bíblia é a única palavra de Deus, a igreja é a intercessora de Deus, dos homens com Deus, o Papa, o Padre, o Pastor, o Apóstolo, e você aceita tudo. Quem é gnóstico, ele questiona e sempre quer saber mais, porque a sua alma, ela anseia por mais, ela não se contenta com este mundo material, achando que isso é tudo, e não se contenta com coisas fáceis, palavras de que o mundo foi criado em 6 dias e que o homem pecou e aí tinha Adão e Eva e acabou aquela coisa simplista que você sabe que existe muito mais, ainda mais com o conhecimento que nós temos hoje, 2000 anos depois disso, conhecendo, tendo ciência, qualquer pessoa que estuda ciência, a teoria do Big Bang, física quântica, não olha na Bíblia ou qualquer outra religião e se satisfaz com aquelas histórias que não têm sentido com o que nós vemos e observamos na física. Então, o gnosticismo é isso, é o questionamento e busca de conhecimento, e não se enraizar em uma coisa só. No gnosticismo você busca, não só nos livros gnósticos, mas busca na filosofia, na ciência e em tudo, e o Espírito Santo vai te mostrar em tudo que existe onde está Deus, e Deus está em tudo. Então você não fica preso a uma coisa só. E eu vou continuar a leitura. Aqui faltavam 4 linhas que ficaram irrecuperáveis dos achados. E ele tendo como ele novamente, voltar a ele novamente, lutando contra os pensamentos dos arcontes e os poderes e os demônios, não dando-lhes um lugar para descansar. Mas ele lutou contra as suas paixões, ele condenou seu erro. Ele purificou sua alma das transgressões que havia cometido por mão estranha. Ele se levantou, sendo reto dentro de si mesmo, porque ele existe em todos, e porque ele tem a morte e a vida dentro de si. Porque ele existe em todos, e porque ele existe no meio de ambos. E quando ele recebeu o poder, ele se voltou para as partes da direita e entrou na verdade, tendo abandonado todas as coisas pertencentes à esquerda, tendo sido preenchido com sabedoria, conselho, compreensão e perspicácia, e um poder eterno. E ele quebrou suas amarras. Aqueles que haviam formado todo lugar ele condenou, mas eles não o encontraram oculto dentro dele. Aqui está falando de um gnóstico, então está falando de nós, quando nós despertamos, como é a nossa atitude com relação a tudo que existe. Então a gente começa a lutar contra as nossas paixões e não dar lugar aos pensamentos dos arcontes que vêm trazer o erro para nós. Então, o primeiro ponto é você entender que os seus pensamentos não são seus pensamentos. A maior parte dos pensamentos que vem na sua mente vem de uma egrégora. Vem de uma egrégora que é um pensamento mundial, do mundo, que existe energias, frequências, e esses arcontes, esses espíritos, como você queira chamar, eles jogam na sua mente vários pensamentos que não são seus, parecendo que são seus. Então, muitas vezes, o que as pessoas chamam de depressão, ansiedade, algumas coisas, né, fora a parte clínica, médica, comprovada, mas eu digo aqui de pensamentos intrusivos. Então, as pessoas sempre são assoladas com o pensamento, você não é forte, eu não vou conseguir, minha vida é uma desgraça, minha família é culpa da minha família, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, os vícios, a vontade de sair, de beber, de causar mal para alguém,
o ódio, a inveja, a maior parte disso são pensamentos que vêm dos arcontes, são coisas que eles fazem para te separar da luz e do autoconhecimento. Principalmente quando você está ansioso, é para que você não consiga ter o estado de calma que é necessário para você ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu digo aqui, né, que ele fala assim, ele lutou contra as suas paixões e ele não deu lugar na mente dele para os pensamentos dos demônios descansar. Então quando eu era mais novo, 15 anos, eu tinha muitos pensamentos assim, eu comecei a 15, 14 anos, o Espírito Santo começou a falar comigo, ele sempre falava, se vem um pensamento na sua mente, você fala assim, todo pensamento maligno em nome de Jesus saia. E se ficar é porque é de Deus, se sair é porque era do demônio. Então eu sempre fazia isso para me controlar no começo, que era muito difícil, e dava muito certo, porque normalmente vinha alguma sugestão, faz isso, faz aquilo, e aí eu falava em nome de Jesus, todo pensamento maligno saia. E aí normalmente os pensamentos que não eram viáveis saíam, e aí eu só ficava com essa parte de pensar bem. Então é para quem está começando, para quem começa a meditar, sempre tem que ter essa vigilância, e se você falar em nome de Jesus, sai. Mas não dar lugar para eles descansarem, você realmente se identifica que aquilo não é bom, você já começa a pensar em algo bom. Por isso que é bom ler a palavra de Deus, porque às vezes você está cheio de pensamento ruim, de medo e tal. E aí quando você lê uma palavra dessa, começa a sua mente a pensar coisas boas e afastar esses pensamentos dos arcontes. Por isso que fala até na Bíblia, fala que as dúvidas são flechas do inimigo, são flechas, dardos do inimigo. E o escudo é a palavra de Deus. Então, quando você tem a fé que é o escudo e você começa a ler a palavra, é como se fosse um escudo para esses pensamentos intrusivos dos demônios. Eu vou continuar a leitura. E no gnosticismo também, uma parte que vocês vão ver nessa parte do livro, é que não é algo passivo, é algo ativo, é algo que você faz e não que Deus faz por você. Tudo aqui ele fala, ele não deixa os pensamentos, os arcontes, ele não deixa descansar os pensamentos, somos nós que lutamos contra os demônios. Não é eu fico assim, Deus me livra dos pensamentos ruins, Deus me livra, Deus não deixa os pensamentos me dominar. Não, eu não deixo os pensamentos me dominar, porque eu sou um com Deus. Então eu sei que eu tenho autoridade para falar todo pensamento maligno em nome de Jesus saia, eu vou pensar em coisas boas, eu vou viver coisas boas, eu vou falar coisas boas ao invés de coisas ruins que eu sei que vem do inimigo. Então isso é bem importante. Então ele fala, e quando ele recebeu o poder, que é quando você recebe o Espírito Santo, ele se voltou para as partes da direita. O que é as partes da direita? As partes da força divina, do Espírito Santo. E deixou as coisas da esquerda. Porque realmente nas religiões afro e algumas religiões também de magia, eles falam que tem a mesa direita e a da esquerda. Tem um lado direito e um lado esquerdo, o bom e o mal. Dentro de nós tem essa parte. Normalmente, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, não é íntegra, não tem o poder, existe a parte da direita, que é a parte da luz, da justiça, e a da injustiça é o da esquerda, que são dos demônios. E dentro de você é assim. Então, quando você recebe o poder, você se volta para a direita, que é onde tem a luz, que é o bem. E se afasta da esquerda, que é esse espírito falsificado que tenta sempre fazer você seguir os caminhos que não levam as coisas boas para o seu corpo, para a sua vida. Esse é o sentido aqui. E aí ele fala, tendo sido preenchido com sabedoria. E aí ele continua. E ele deu comando a si mesmo. É isso que eu estou falando. Ele deu comando a si mesmo. Então para você mesmo, você pode falar, minha alma, aquieta-te, fica calma, fica tranquila, confia em Deus. Tem até um salmo de Davi e tal que fala assim. Então você dá comando para si mesmo. Você determina em si mesmo o que você quer que aconteça. Então você pode falar pensamento saia, pensamento de morte, de depressão, pensamento de preguiça, disso. Você fala em nome de Jesus, saia, eles vão fugir. Mas se você não der comando a si mesmo, eu quero ser disciplinado,
E aí você dá comando a si mesmo, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter hábitos bons, vou fazer coisas boas. Então, é algo que não é Deus que faz por você, mas você começa a fazer as coisas por você. Então, o gnosticismo é individual, não sou eu que vou fazer por você, eu não estou aqui como um pastor, como um padre, como nada, nem como mestre, eu só te explicando, e você por si mesmo toma as rédeas da sua vida, o comando da sua vida, você dá comando. E ele deu comando a si mesmo, ele começou a se conhecer e a falar com a sua mente. Então, quando você recebe o poder e o Espírito Santo, você começa a se conhecer, você começa a ver suas fraquezas, suas fortalezas, sua sombra, aquilo de ruim que você tem, e revelar isso, aquilo de bom, e você começa a entender. E aí você começa a falar com a sua mente, e a sua mente é Deus. O Espírito Santo é a sua mente, essa intuição que às vezes fala, ó, não vai por aqui, não vai por aquela vozinha fraca, você começa a deixar ela ficar mais forte, quanto mais silêncio você faz dentro de si. E aí você começa a conversar com o Espírito Santo e ter um diálogo, e isso é a sua mente, é o Pai, é Jesus e é o Espírito Santo dentro de você. Ele começou a se conhecer e a falar com sua mente, que é o Pai da verdade. A respeito dos éons não gerados e a respeito da Virgem que trouxe a luz. Então você começa a falar com a sua mente, que é o Pai. Pai é a sua mente, a parte racional masculina de você, masculina não de homem e mulher, mas de racionalidade. E você começa a falar a respeito dos éons. Éons não gerados são os universos não gerados, acima desse oitavo. Você começa a dialogar e o Espírito Santo, o Pai, vai te ensinar o que são esses éons que eu explico aqui na Bíblia Gnóstica que tem. Quais são esses éons acima do oitavo céu, o que vem ou não ser, você começa com a sua mente compreender e ele vai te explicar. E também explicar quem é a Virgem da Luz, que é a Sofia, que gerou esse mundo, gerou Yadabaoth, gerou tudo isso, tudo é o Espírito Santo, é o Pai que vai te explicar dentro de você. Não precisa eu aqui ficar aqui tentando explicar, a Sofia é isso, o Arconte é isso, não. Quando você fala e começa a conhecer a si mesmo, você entende isso e isso se torna algo simples para você entender. Mas se você é uma pessoa que vive na parte emocional, que vive na parte da esquerda, da parte material, você nunca vai entender as coisas espirituais. E ele pensa no poder que fluía por todo lugar e que se apodera dele. E ele é um discípulo da sua mente, que é masculina. Então, nesse transe que você entra quando você alcança a gnose, que é esse poder, que é o Espírito Santo, que é o Pai Jesus dentro de você, você começa a entender que Deus não é um velho de barba branca, mas ele é o poder que flui por todo lugar. Essa energia que na física quântica eles não conseguem falar uma bóson de Higgs, qualquer coisa, o que existe uma força, que é a quinta força, algo que mantém os elétrons, os átomos, tudo juntos e faz tudo ficar conectados para que criem a matéria, a luz, qualquer coisa que exista. Então essa energia, esse poder que está em você, que está no universo, que está no outro, que está no cachorro, num peixe, no oceano, tudo é Deus. E aí você começa a compreender isso. E esse poder se apodera dele. E aí quando você entende que isso flui, esse poder e essa energia se apodera de você e começa a se manifestar em você. E aí você começa a ter poder sobre essa energia, essa matéria. Não ter poder, se conectar a ela. Então seus pensamentos conectados a ela, você começa a poder influenciar a realidade também. Por isso que Jesus fala, crede e recebereis. Tudo que pedirdes em meu nome será feito. Se você tem fé, você entende, você começa a mudar a realidade. Aí o que você pede não é a lei da atração, simplesmente você pensar e as coisas acontecerem. Aquela parte de física quântica que as pessoas pensam, eu vou alterar a realidade com o observador, quando eu ficar observando somente. Não existe isso. Isso é no mundo quântico, lá, no mundo que não é uma partícula minuta que a gente nem tem compreensão. Mas quando você se conecta à realidade, a sua mente se conecta
ao Pai, que é uma inteligência, que é a energia, aí sim você, com inteligência e conhecimento, começa a se integrar e se reconhecer como parte dessa energia, e aí sim você começa a manifestar aquilo. É o que você pensa, o Pai faz porque Ele te ama, porque você é um com Ele. E não porque simplesmente você pensou ou não, mas porque Ele te ama. Por isso que Jesus fala, você tem que acordar de madrugada e encher o saco de Deus, porque Deus é igual um juiz que umas velhinhas queria que ele atendesse ela e ele não queria. E aí ela acordava 3 horas da manhã e batia na porta dele lá. Então esse é o ponto, é você ter essa conexão, compreender onde ele está, saber onde ele está e buscar ele no momento certo, naquele momento mais íntimo. Por isso que falo, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. E nada mais secreto do que o pleroma, que é a plenitude, que está dentro de você, que é essa energia que faz tudo, que faz os átomos. Pensa numa bomba atômica. Como é que é feita a fissão, como é que é feita num urânio enriquecido. Uma partícula simplesmente rompe e desencadeia uma reação nuclear, uma reação de energia que pode destruir uma cidade inteira, um país inteiro. O Sol, ele não é uma bola de fogo. O Sol são partículas de hidrogênio se tornando hélio, simplesmente por uma fissão, que elas se rompem, se abrem e soltam uma energia gigantesca. Então esse é o ponto onde você entra dentro de você mesmo e tem uma energia tão grande que isso é a luz perfeita que a gente fala. Quando você rompe aquilo que está unido para se conectar com a energia primordial, que é o Pai. E aí você tem essa luz, que é invisível aos olhos, mas é poderosa, e você pode mudar a realidade da sua vida. E ele fala aqui: e ele pensa no poder que fluía por todo lugar e que se apodera dele. E ele é um discípulo de sua mente, que é masculina. Ele começou a se calar até o dia em que deveria se tornar digno de ser recebido no alto. Então, outra coisa interessante que acontece quando você alcança a gnose, alcança o poder, é que você sente necessidade de ficar em silêncio. E você não disputa com ninguém, você não fica falando muito com as pessoas. E as pessoas acham até muito estranho isso, porque você resguarda-se, porque você sabe que cada palavra que você falar, porque tem um poder, e também que a maioria das palavras que as pessoas falarem para você tem um poder, principalmente amigos, parentes, pessoas próximas. Seus arcontes usam pensamentos para te destruir, os seus próprios pensamentos, eles usam muito mais as pessoas próximas a você, ou as pessoas que você tem contato, para te dar conselhos que vão te levar para baixo, para sair desse estado de meditação e de comunhão com Deus. Então, quando você é agnóstico, você toma muito cuidado com as pessoas que você relaciona, com que você se relaciona, que você confia, que você aceita conselho, que você fala da sua vida, para que elas não te tirem do seu centro espiritual. Porque é muito fácil, principalmente por pessoas que nós confiamos. Os arcontes, os demônios não vão trazer inimigos para te atacar, porque você já está com a guarda levantada. Você baixa a guarda da sua mente para as pessoas próximas. Por isso que Jesus fala, os inimigos do homem serão os da própria casa. As casas vão estar divididas, vão ser 5 contra 2, 2 contra 3, mãe contra o filho, filho contra o pai, sogra contra a nora, genro contra sogro. Por quê? Porque os demônios sabem que dentro, a única forma de alcançar e de destruir uma pessoa que é agnóstica é através da família. Por isso que Jesus fala, abandona teu pai, tua mãe, teus irmãos e me siga. Porque se os discípulos continuassem com a família deles, as famílias deles iriam afastar eles de Jesus. Iriam falar, tá seguindo aquele louco, tá seguindo esse doido aí. Por mais que Jesus ressuscitasse mortos, fizesse qualquer coisa, eles sempre estariam trabalhando contra eles, não porque eles são ruins, mas porque eles sempre cedem aos pensamentos dos arcontes. Eles não estão preparados ainda para
lutar contra eles. E não são todas as pessoas que são gnósticas ou que têm esse conhecimento. É 1 em 1000 e 2 em 10.000. Então, realmente, Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então ele escolheu 12 discípulos, escolheu 7 mulheres no meio de milhares e milhares de pessoas que o seguiam. Então, não se preocupe se você, às vezes, quando você começa o caminho no despertar, você se isola mais, você para de falar com as pessoas mais, porque isso é natural. Está no livro há 2000 anos atrás escrito. Então, quem se identifica... eu não sou casado não, então não vou entender não, amigo. Aqui ele vai falar. Ele começou a se calar até o dia em que deveria se tornar ser recebido no alto, digno de ser recebido no alto. Ele rejeita para si mesmo a loquacidade e as disputas. E ele suporta todo lugar. E ele os suporta e suporta todas as coisas más. Aqui também ele fala que ele rejeita para si mesmo a loquacidade e as disputas. Então você pode perceber, eu, sim, qualquer pessoa que vê minhas lives ou vê meus vídeos, percebe que eu não discuto com as pessoas. As pessoas podem fazer comentários, cada um tem sua opinião e eu não discuto. Quando você é agnóstico, é uma coisa natural, você não sente necessidade de discutir e você também não se afeta pelos comentários ruins, pelo que as pessoas fazem. É bom que eu sou cego, que eu nem enxergo quando as pessoas escrevem coisas que me ofendem. Mas, então, e a loquacidade também a gente não busca. Você pode ver, eu não fico aqui tentando falar um português rebuscado, polido e falar de formas difíceis para as pessoas, porque o gnosticismo é muito simples, é algo que é simples, é para todas as pessoas. Qualquer pessoa que tente falar de uma forma mais oculta, com palavras difíceis, são pessoas que estão tentando enganar as pessoas e ludibriar as pessoas com palavras difíceis para parecer que são mais inteligentes que os outros e confundir a mente das pessoas. Jesus falou tudo de uma forma muito simples, então nós devemos ser simples e não discutir, não disputar. Não tem que disputar, existe espaço para todos. Eu gostaria que mais e mais pessoas promovessem esses livros, esse conhecimento, autoconhecimento. Então, se surgir uma outra pessoa falando, eu vou ficar muito feliz. E se surgir alguém criticando aqui, também eu vou ficar muito feliz, porque se Jesus foi perseguido, eu fico feliz quando eu sou perseguido. Então, me xinguem aí, briguem comigo, falem que isso é uma heresia, falem que eu sou louco, porque foi o que fizeram com Jesus, e eu não sou digno disso. E eu ficaria feliz se eu fosse digno, se eu tivesse um pouquinho do que Jesus teve de perseguição e as pessoas não entenderem. Então, quando todo mundo começa a falar, me elogiar, falar que tá legal, eu acho que tá ruim, porque se é de Deus, a multidão não vai aceitar. Só poucos iluminados que vão aceitar. Não, porque o problema é essa discussão, entende? Eu já vi canais e pessoas que são de várias religiões, né, aqui no TikTok, aí eles abrem várias janelinhas e começam a discutir o sexo dos anjos, Adão e Eva, Davi, essas discussões de palavra, o que um pensa, ou religião, denominação, o que a batista pensa, o que é pentecostal, quem é o que... Essas coisas não levam a lugar nenhum. O que você precisa fazer é discuta consigo mesmo, debata dentro de você, com a sua mente. Você tem um pai, que é a sua mente, para conversar com você e para você crescer. Você não precisa de outras pessoas para ficar debatendo, discutindo. Isso nunca trouxe nada. Senão os concílios teriam feito alguma coisa de boa, ao invés de tirar um monte de livros. Os concílios eram isso, disputas. Hoje tem na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, várias reuniões entre pastores interdenominacionais, e não leva a lugar nenhum. É sempre mais do mesmo, é sempre formas de manipular as pessoas e de ganhar dinheiro das pessoas.
Então, nesse livro aqui, Testemunho da Verdade, de 2000 anos atrás, escrito, não sabemos quem escreveu, mas é uma pessoa muito iluminada que escreveu. E aí ele fala: ele rejeita para si mesmo a loquacidade e as disputas, e ele suporta todo lugar, e ele os suporta, e suporta todas as coisas más. E ele é paciente com todos. Ele se faz igual a todos, e também se separa deles. E aquilo que alguém deseja, ele traz para ele, para que se torne perfeito e santo. Então aqui não precisa nem de explicação, né? Eu já expliquei que é esse sentimento de você se faz igual a todo mundo, você não se acha melhor que os outros, você suporta todas as coisas más, e você começa também a se fazer igual a eles, mas se separa deles. Ao mesmo tempo que você entende que a igualdade existe, mas você se separa daqueles que fazem coisas que para você não faz sentido. Então, usar muita droga, sair... Você não quer usar droga, então você não vai andar com pessoas que usam droga. Você não quer ser um alcoólatra, você não vai usar... Não quer ser hipócrita, não vai andar com pessoas hipócritas. Não quer ser uma pessoa avarenta, não vai andar com avarentos, adúlteros. Você não quer ser adúltero, não vai andar com pessoas adúlteras. Uma pessoa casada não vai andar com homens que traem. Você tem que ter essa noção. Então você se separa, não porque se acha melhor que os outros, mas porque cada um tem seu caminho e você busca o seu. Mas você não julga as pessoas, não fica no meio. Porque a coisa mais chata que existe é alguém querer ser santo no meio de um monte de gente que está feliz sendo eles mesmos. Nem digo santo ou pecador aqui, mas a pessoa que se acha santo e as pessoas que vivem a vida que elas podem viver. E aí tá 5 pessoas lá, 4 estão bebendo e uma pessoa não bebe e fica criticando as pessoas que bebem. Ah, vocês não têm futuro, não tem... Deixa as pessoas lá e sai desse grupo e fica sozinho, ou vai para um grupo de 4 pessoas que não bebem. E aí são 5 pessoas e você vai ser feliz. Do que ser o chato. E é mais fácil essas 4 pessoas fazerem você começar a beber do que você fazer elas pararem de beber todo dia, ou de usar droga, de fazer. Então, realmente, assim, cada um vive a sua vida. No gnosticismo a gente não converte ninguém, você não tem que converter as pessoas, você não existe conversão, não existe... Você é, desde que você nasceu, você já é. O que acontece são altos e baixos no caminho. Mas quem começa a trilhar e quem nasceu para ser sábio pode ter nascido órfão, perdido tudo, a pessoa vai conquistar as coisas e vai manter, não vai usar droga, não vai ser isso, aquilo. Quem nasceu para ser um drogado, uma pessoa, a pessoa pode ter nascido num berço de ouro, ser filho de um bilionário, ela vai se acabar na droga e depois vai parar na Cracolândia. E é assim, porque é algo interno, de várias vidas. No gnosticismo existe a reencarnação. Então, o que você vive na sua vida hoje é reflexo de várias vidas que você viveu. E se você é gnóstico, você está numa senda para despertar. E várias vidas vão te levar a esse despertar, que é uma alma imortal. Tem as almas mortais que elas simplesmente estão passando aqui para corromper essas almas imortais, que elas vêm dos arcontes. Então elas só vivem para isso, para matar, roubar e destruir. Então alguém que já nasce, mesmo sendo rico, eu já vi quando era adolescente, tinha meus amigos, que eles tinham tudo, era de classe média, o pai era auditor da Receita Federal, e se envolveram com droga, teve que ser internado, roubava, traficava. Porque não é o meio que você está, é algo interno da pessoa. É igual as pessoas que escolhem qualquer coisa. Ninguém escolhe ser ou não ser de uma orientação sexual. Elas nascem assim. E isso vem de várias vidas. E ninguém pode falar isso é doença, isso é errado, isso é certo. Cada um vive a sua vida, como alguém que nasceu na igreja, e depois, no final, muitas pessoas até o final da vida continuam na igreja, mas tem aquela ovelha perdida que desperta e sai da igreja. E aí vai pro mundo, se desperta e depois se torna gnóstico. Sim, reencarnação. E ele fala aqui: e aquilo que alguém deseja, ele traz para ele, para que se torne perfeito e santo.
Ah, é verdade. Se vocês precisarem de oração, podem pedir aí que eu peço para o Espírito Santo para abençoar vocês, tá? Tudo que vocês desejarem para te ajudar a alcançar a gnose também, das coisas materiais ou imateriais. Para que eu me torne perfeito santo também, você pode orar pelos outros também e receber isso. Aí ele fala, quando ele o agarrou tendo amarrado sobre ele, e ele estava cheio de sabedoria, ele deu testemunho da verdade, o poder. E ele entrou na imperecibilidade, o lugar de onde ele saiu. Nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, que é a imperecibilidade, algo que é imperecível, que é imortal, eterno. O lugar de onde ele saiu, tendo deixado o mundo, que tem a aparência da noite, e aqueles que giram as estrelas nele. Este, portanto, é o verdadeiro testemunho. Quando o homem vier a conhecer a si mesmo e a Deus, que está acima da verdade, ele será salvo e se coroará com a coroa imorredoura, eterna. Eu vou ler isso de novo porque esse é o testemunho da verdade e vocês têm que decorar. Já viu o testemunho no Apocalipse que fala aqueles testemunhas mártires, os testemunhas de Cristo, que é o verdadeiro testemunho, o testemunho do Espírito? É isso daqui. Este, portanto, é o verdadeiro testemunho. Quando o homem vier a conhecer a si mesmo e a Deus, que está acima da verdade, ele será salvo e se coroará com a coroa imorredoura, ou eterna, imperecível. Então é isso, gente. Esse é o livro mais maravilhoso do mundo, gigante, vocês têm que ler, que tem muitas páginas, são muitas páginas. Mas quem quer aprender inglês também, compra em inglês para vocês poderem treinar o inglês e ainda aprender espiritualidade. É a melhor coisa do mundo. Hoje eu vou ler bastante. Vou fazer uma live em inglês um dia. E é isso. Depois eu posto esse vídeo no canal. Agora o canal tem nome Bíblia Gnóstica Proibida também, na rede vizinha. E vocês podem acompanhar também. Eu vou tentar fazer mais uma live hoje, umas 7 horas da noite. Mas eu tô de férias, então vou fazer live umas 2 vezes por dia ou uma vez por semana, quando der, tá? Obrigado por quem acompanhou e Deus abençoe vocês aí. Boa noite. Bom dia, né? Tô acostumado a fazer à noite.